Capítulo 8º. Da invalidade do casamento. Artigo 1548. É nulo o casamento contraído. Inciso 1º, revogado. Inciso 2º, por infringência de impedimento. Artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público. Artigo 1550. É anulável o casamento. Inciso 1º, de quem não completou a idade mínima para casar. Inciso 2º, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Inciso 3º, por vício da vontade, nos termos dos artigos 1556 a 1558. Inciso 4º, do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento. 5º, realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. 6º, por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo 1º. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Redação dada pela Lei nº 13.146. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez. Artigo 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida. Inciso 1º, pelo próprio cônjuge menor. Inciso 2º, por seus representantes legais. Inciso 3º, por seus ascendentes. Artigo 1553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo, e, no terceiro, da morte do incapaz. Parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. Artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1º. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Inciso 2º. A ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. Inciso 3º. A ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Redação. Inciso 4º. Revogado. Artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro, ou sofreu coação, pode demandar anulação do casamento.
mas a coabitação, havendo ciência do vício, válida ao ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos 3º e 4º do artigo 1557. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de: inciso 1º 180 dias, no caso do inciso 4º do artigo 1550. Inciso 2º 2 anos, se incompetente é a autoridade celebrante. Inciso 3º 3 anos, nos casos dos incisos 1º a 4º do artigo 1557. Inciso 4º 4 anos, se houver coação. Parágrafo 1º extingue-se, em 180 dias, o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade, e da data do casamento, para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2º na hipótese do inciso 5º do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Artigo 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título oneroso, por terceiros de boa fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá: inciso 1º na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. Inciso 2º na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antenupcial. Capítulo 9. Da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: inciso 1º. Fidelidade recíproca. Inciso 2º. Vida em comum, no domicílio conjugal. Inciso 3º. Mútua assistência. Inciso 4º. Sustento, guarda e educação dos filhos. 5º. Respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570.
se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Capítulo 10. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina. Inciso 1º pela morte de um dos cônjuges. Inciso 2º pela nulidade ou anulação do casamento. Inciso 3º pela separação judicial. Inciso 4º pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e há impossibilidade de sua reconstituição. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 1º. Adultério. Inciso 2º. Tentativa de morte. Inciso 3º. Sevícia ou injúria grave. Inciso 4º. Abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo. 5º. Condenação por crime infamante. 6º. Conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Artigo 1574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar. Inciso 1º. Evidente prejuízo para sua identificação. Inciso 2º. Manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida.
Inciso 3º, dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Artigo 1580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão.